Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, união do princípio espiritual à matéria, capítulo 11, a Gênese, a questão de número 13. Então aqui, no vídeo anterior, nós paramos aqui, ó. Aqui agora nós vamos dar sequência. Vamos voltar ao número 13 para a gente dar uma sequência. Por ser exclusivamente matéria, né, o corpo, por ser exclusivamente matéria, o corpo físico, ele sofre as vicissitudes da matéria. Nasce, envelhece, tem lá todos aqueles tipos de doenças que eu disse no vídeo anterior, mas se tratando de um processo natural e não de prova e de expiação. Tá vendo como que a gente tem que separar o joio do trigo? Porque nasce, cresce, mas de repente aparece 1 milhão de enfermidades. Vamos separar o joio do trigo, não é? Nós podemos adentrar a lei de causa e efeito, ação e reação, que é também um processo natural na evolução do espírito. Mas acontece que aqui nós não estamos tratando de ação e reação. Olha só para você como é que é as coisas. Nós não estamos tratando. Nós não estamos aqui dizendo agora, porque a situação que você vive hoje, você plantou, então você está colhendo. Não, nós estamos tentando explicar que, por ser exclusivamente matéria, o corpo físico, então ele sofre as vicissitudes da matéria. Então ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele morre. O corpo, ou melhor, os corpos orgânicos, que significa os corpos orgânicos? O vegetal é orgânico, né? As árvores é orgânico, os corpos dos animais é orgânico, e os corpos, então, quer dizer, planta, animal e hominal é orgânico. Nasce, vive e morre. Só que nós ainda explicamos que não existe essa morte, existe uma desagregação das moléculas, uma desagregação dos elementos. É onde muitos não conseguem explicar os seus adeptos. Só que, olha só para você ver, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre, né? O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o como se deixa uma casa
em ruínas ou uma roupa imprestável. Vejamos, nós já explicamos a respeito disso aqui, a respeito do princípio vital. Porque existe tanto princípio, não é? Existe tanto princípio, eu acredito que quando nós evoluirmos, nós não vamos precisar mais desse termo princípio. Porque esse termo princípio é porque nós ainda não somos evoluídos, nós ainda não, né? Mas vamos lá. O princípio vital é o mesmo que a energia vital, é o mesmo que o fluido vital, o princípio vital, que não tem nada a ver com o princípio espiritual. Princípio espiritual é uma coisa, princípio vital é outra coisa. Olha só para você ver como são as coisas. Mas o mais interessante, nós já estudamos isso aqui já. Nós já estudamos isso aqui. Mas eu vou repetir. O mais interessante é que o princípio vital, ele encontra-se em tudo. O que mantém as plantas vivas é o princípio vital. Se não fosse o princípio vital, as plantas, elas seriam todas artificial. Engraçado que os cientistas já tentaram reproduzir em laboratório plantas, fazer plantas. Eles conseguiram, só que eles não conseguiram dar vida à planta, porque a vida da planta encontra-se na energia vital, ou no fluido vital, e ninguém consegue fazer esse tal fluido vital, tal com todo respeito, a não ser o Criador. E nós sabemos que nos animais existe o fluido vital, né, que é o princípio vital. No reino orgânico, vamos por reino, no reino orgânico, no reino inorgânico também existe o fluido vital. O fluido vital, ele existe no fluido cósmico, olha só, lá vem mais fluido, no fluido cósmico universal. O princípio vital, ele ele é o elemento responsável pela estabilidade da vida. É ele que dá a vida ao corpo orgânico, ao corpo inorgânico. É ele que dá vida às plantas, aos animais. Nós explicamos isso. Você se lembra quando nós comentamos a respeito de um motor, de um automóvel? Eu uso símbolos assim para ficar fácil para as pessoas entenderem. No motor, mas eu repito, não tem problema. Eu tenho uma paciência para essas coisas que eu gosto de explicar. O motor do automóvel, se você não coloca óleo lá dentro, ele funde. Por que ele funde? Porque esquenta de uma tal forma que as peças lá dentro, elas derretem e elas prendem uma na outra, porque elas não funcionam, o pistão não funciona. Então é preciso colocar o óleo. O óleo lubrifica tudo. E lubrificando, o motor não funde. Só que se o motorista for imprevidente e ele esquecer de colocar o óleo, o motor funde. Isso acontece com o nosso organismo físico. Só que aí já é, no nosso organismo físico, já é proposital, de acordo com
a programação reencarnatória nossa, de acordo com a nossa prova, de acordo com a nossa expiação, de acordo com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Você se lembra que nós explicamos a respeito da impotência sexual? Que todas essas pessoas impotentes sexualmente que optam por esses, medicamentos por aí, que você sabe que eu não vou dizer não, eles estão se suicidando. Por quê? Porque em existências passadas eles gastaram tanto a energia vital dos órgãos genitais, que nesta existência retornaram para poder expiar, para poder reparar aquilo que eles cometeram. Então vamos pensar que os órgãos genitais da pessoa na existência passada tinha 10% de energia, estava ótimo. Mas ele usou-se de uma forma desregrada, 100% ele foi desregrado. As energias foi lá para o número 1. No modelador da forma, fica registrado. Na próxima existência, lhe será cobrado. Então, a pessoa reencarna na próxima existência com as energias vital correspondente aos órgãos genitais, 1%. É onde vem a impotência sexual. E nós já tratamos também, Não vou explicar de novo, com todo respeito, que tudo que nós usamos no nosso organismo, as vistas, a boca, o ouvido, as mãos, os pés, tudo, a nossa inteligência, isso desgasta a energia vital do organismo, do corpo físico orgânico. Você entendeu? Então, os reencarnacionistas, sim, os programadores de reencarnações, eles sabem quando o indivíduo retorna ao corpo físico, o quanto de energia vital ele necessita para poder aguentar ali seus 40, 50, 60, 80, 90 anos. Mas nós também dissemos aqui que cada bem que se faz é um mal que se diminui, não é que se desfaz, que acaba. Mas cada bem que se faz é um mal que se diminui. E quanto mais você trabalha no caminho do bem, mais você se revigora. Quer dizer, se você chegou aqui à Terra apenas com 60% de energia vital para você passar aqui tua existência, de tanto bem que você faz, vai para 70%, vai para 80%, vai para 90%, vai para 100%, de forma que a pessoa que tinha que permanecer no corpo físico durante 50 anos, por trabalhar corretamente, me desculpa, por ele trabalhar corretamente na área do bem, ele recobra aquela energia vital, aquele fluido vital. Pois bem, nós já esclarecemos isso em outros vídeos. Então, quando a pessoa, ele tem lá uma complicação no organismo, uma complicação orgânica, Então, nós já dissemos isso. Usa-se aqui na Terra, na medicina, um termo que chama-se
falência múltipla dos órgãos físicos. O que é falência múltipla dos órgãos físicos? Para os médicos, significa que é como um dominó, né? Um órgão vai parando, para esse, para aquele, para esse, para aquele, vai parando, porque um depende do outro. Mas, para quem tem conhecimento dos desígnios das leis de Deus, sabe que a falência múltipla dos órgãos é a falta do princípio vital, da energia vital, do fluido vital que deixa de existir ali naquele momento ali, pelo fato da pessoa ter levado uma vida de certa forma desregrada, ou se não desregrada, não fez a pessoa por merecer que aquela energia fosse recobrada, e por isso a pessoa murcha, porque não é murcha não, é murcha, né? A pessoa murcha de uma vez. Por que ela murcha de uma vez? Porque aquela energia vital, ela se esvai, ela é como se fosse uma energia volátil. Então, porque ela se esvai, o perispírito e o corpo orgânico não consegue ficar preso mais um ao outro. Vamos usar esse termo, preso. Porque o que mantém o perispírito e o corpo físico unido é a energia vital, é o fluido vital. Então vamos pensar assim, ó, isso aqui é corpo físico. Isso aqui é corpo físico. Isso aqui é energia vital. Isso aqui é energia vital. Isso aqui é o perispírito. Você entendeu? Ó, corpo físico, perispírito, energia vital. Então, o que mantém o perispírito e o corpo físico presos um ao outro é a energia vital. Mas a energia vital, o que acontece? O perispírito e o espírito, automaticamente ele é expulso do corpo orgânico. É onde ocorre o óbito, a morte física. Só que essa morte física, nós já dissemos isso, existe a morte física verdadeira só quando constatam a falência, né? 100%, a morte do tronco encefálico, né? O que seria essa morte encefálica? Quando todos os órgãos da massa encefálica do cérebro param as suas funções. Porque, como nós já dissemos, eu não sei se você sabe, o que faz o coração funcionar não é o sistema nervoso, e sim a energia vital. Os médicos e cientistas, eles acreditam que seja o sistema nervoso que faz o coração bater, porque o coração é um músculo. A gente respeita, né? Porque a gente não está aqui para discutir nada, a gente está aqui para poder analisar essas coisas, que muitos sabem, mas não diz. Então as pessoas ficam sem saber das coisas,
justamente por muitos egoístas que sabem, mas não têm coragem de dizer isso, né? Que o nosso corpo físico tem o sistema nervoso, o emocional, o psicológico. Tem, mas são todos cadeias, né? Mas é preciso levar em consideração o fluido vital, o princípio vital. Só que é interessante, como nós já dissemos, os animais são detentores do fluido vital, o hominal, as plantas, todas têm fluido vital, tudo tem fluido vital. Tudo. Agora o mais interessante, que onde se encontra esse princípio vital? Onde é que a origem do princípio vital é onde? É no fluido cósmico universal? Não. No fluido cósmico universal, o fluido vital, ele é um elemento que no fluido vital também faz parte do fluido vital. De forma que vamos pensar assim, vamos só pensar, que o fluido vital possui lá 1000 elementos. O fluido vital, ele é um dos 1000 elementos que os ministros e os arquitetos siderais, de acordo com o nível dos seres os quais eles vão fazer com que habite aquele planeta, né? Então eles também aproveitam e já retiram uma porção desse fluido vital, do princípio vital, porque eles vão necessitar ali naquele planeta, naquele nível de seres os quais eles sabem que são carentes dessa energia vital. Mas o princípio vital, ele ele é original ou originário, né, do Criador também. Deus é a base de tudo, nós temos que entender isso. O princípio vital, a energia vital, ele não é uma energia a qual um ministro, um arquiteto sideral, no fluido vital, no princípio vital, na energia vital, no fluido vital, aliás, ele encontra através dos elementos. Não. Então vejamos, no fluido cósmico universal, existe todos os elementos capazes de dar ao ministro e aos arquitetos siderais a possibilidade de trabalhar nas nebulosas, nas galáxias, nos planetas, nos sóis e no planeta trabalhando em todas as fases do globo, nos organismos e tudo. Todos os elementos, eles encontram ali no fluido cósmico universal. Eles trabalham, eles manipulam, porque graças a todos esses elementos, através do processo químico, um elemento misturado com outro se transforma-se numa outra substância, de outra substância, e por aí em diante é onde tudo acontece. Só que o fluido vital,
já não depende do processo químico. O fluido vital, ele independe da química, porque ele é oriundo diretamente do Criador. É demais, não é? É uma maravilha, né? Nós vamos para o próximo, nós vamos gravar mais um vídeo hoje.